Olá, boa noite. Para quem estiver ao vivo, quem estiver no link, a gente vai iniciar hoje capítulo 2 de Deuteronômio, um livro que, como nós falamos ontem, né, é um livro em que Moisés está repassando, resumindo tudo aquilo que ele fez nessa missão, né, de ser aquele que tirou o povo do Egito, aquele que libertou os cativos, né, libertou o povo israelita das mãos dos egípcios. Ele vai ter a história dele finalizada logo, logo. Então, Moisés está escrevendo tudo, recapitulando tudo para passar a tocha, né, para Josué, que é o próximo livro. Então, vamos ver o que temos no capítulo 2 hoje. E vamos fazer a nossa oração. Senhor, obrigada, Jesus, porque estamos aqui online nesse momento. Não importa o horário que cada um de nós estamos assistindo, vamos assistir, Senhor, mas importa que nós estamos alimentando o nosso espírito com a tua palavra. Peço para que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor me use como canal, que o seu Espírito Santo revele aquilo que está escondido nos nossos olhos, nossos corações, nossos ouvidos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Pai de todos. Obrigada porque o Senhor nos ouve. Obrigada porque o Senhor é disponível para nós. Senhor, possa ouvir as nossas orações, nossos cantos, nossas súplicas, meu Deus, que o Espírito Santo possa te revelar e traduzir tudo aquilo que a gente não consegue falar ou pedir ou imaginar, Senhor. Obrigada porque tudo que temos e vivemos e dependemos é de Ti, é por Ti, é para Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de poder ter acesso à Sua palavra. Que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor ponha entendimento no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor tire a ansiedade, que o Senhor nos acalme, meu Deus, para que a gente possa cada vez mais ser mais de Ti, menos de nós, que a gente esteja cada vez mais afastados do mundo e mais próximos de Ti, Senhor, servindo a Ti nesse mundo e não habitando somente nele com nossa mente e coração. Que o Senhor nos dê uma boa live, nos livre das distrações e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. Isso aqui é Moisés ainda falando, deixa eu só limpar meu óculos aqui. Isso aqui ainda é Moisés falando da retrospectiva. Então, ele está contando de tudo o que aconteceu, o que ele fez, o que Deus mandou. Então, ele está contando para eles. Ele falou: então, nós demos a meia volta desde ontem, no capítulo que lemos ontem, né? Demos a meia volta, partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas. Agora andem para o norte. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú. Então, aquela área toda, né? Eles estavam passando, lembra que eles pediam autorização, não podiam, o outro isso, é tudo parte de Esaú. Ele fala os irmãos dele, mas não é porque Jacó está ali com eles, né? É por conta dos descendentes. Então, um descendente de Esaú é que morava nessas terras. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Deus não falou isso aqui, né? Aquela época. Deus está revelando isso agora. Então, assim, quando eles estavam passando lá, vai do entendimento de hoje, de quem estudou a Bíblia e tudo mais, ou Deus iria revelar em algum momento. Então, para eles está sendo revelado nesse momento. Moisés está de fato falando, né? Pode ser que eles sabiam na época, não sei, mas está falando para eles que eles eram seus irmãos e eles teriam medo deles e que não era para eles terem medo, mas sim cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Então, essa parte aqui, né, dos montes de Seir, é de Esaú e seus descendentes. E isso foi dado há muito tempo lá atrás, né? Quando eles se separaram, né? Jacó foi para um lado, Esaú foi para outro e tudo mais. Vocês lhe pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nesses 40 anos que o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, não lhes tem faltado coisa alguma. Assim, passamos a... É bom a gente ver, né, que Deus fala que não lhes tem faltado, porque eles passaram por tanta coisa. Tiveram sede, tiveram fome, tiveram raiva, tiveram
desobediência, tiveram momentos de alegria, em tudo o que eles passaram e tiveram, né? Deus está dizendo, eu estava com vocês, né? Eu tenho estado com vocês e não tem lhe faltado nada. Acho que isso é um bom exemplo para a gente refletir também na nossa vida, porque a gente passa por alguns desertos, a gente passa por algumas situações, a gente passa por alguns momentos, mas Deus não deixa faltar nada do que é essencial para a gente caminhar. Assim, passamos ao largo dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota da, saímos da rota da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota no deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não perturbem os moabitas e nem provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Esses Ins, né, eu não sei em português, esqueci a palavra, Nefalins, Neftalins, eu não me lembro em português agora, mas os Ins, né, eles são os gigantes, eles são da forma híbrida de um anjo com um ser humano, uma mulher específica, e eles cresceram muito e tudo mais. Como os Enaquins, eles também eram considerados, aqui, ó, pronto, Refaíns, obrigada, Senhor. Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e estabeleceram no seu lugar. Tal como fez Israel, não, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia até quando atravessamos o vale de Zered, até que pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor tinha jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: Vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu já entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra dos Refaíns, que ali habitavam no passado. Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Então você vê, não foi passado para a gente antes que eles moravam lá, mas eles estavam lá. Tem muita gente que acha que a Bíblia Sagrada, ela inventa coisa ou fala coisas, porque não é mostrado aos nossos olhos, né? Por exemplo, quando eu falei ontem em relação aos refaíns, né? Essa junção híbrida do homem com o anjo, você se pergunta, mas como? Se só tinha os israelitas, só tinha esse povo? Não, tinham muitas pessoas, tinham muitas crenças, tinham muitos deuses. Deus está focando especificamente no povo escolhido dele. Mas existiam muitas coisas. Então é óbvio, né, que quando aparece, por exemplo, Deus falando sobre deuses, ou quando aparece Deus falando sobre ocultismo, ou quando Deus fala, é porque outros povos, outras pessoas, né, viviam e faziam isso. E foram se afastando, você vê. Parentes de Ló foram recebidos e ficaram. Ló ficou, o povo de Ló ficou. E foram se misturando, mas Deus está focado na Bíblia Sagrada, né? No Torá, principalmente aqui, no povo de Israel. Então, por isso que a gente às vezes acha que, não, mas como é que podia ter mais gente? Refaim, quem são? Eram muitas pessoas, já estava muito habitada a terra. Então, tanto que Deus dizia, não se misturem com aquele povo, não se misturem com esse povo, né? Então, os refaíns, que são chamados zanzumins, ou os outros ins que a gente viu aí, eles fazem parte, né? Os enaquins e tudo mais, eles fazem parte dessa população híbrida de gigantes, né? E é isso. Eles eram fortes, numerosos e alto como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e estabeleceram-se nesse lugar. O Senhor fez o mesmo com os descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles.
Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza, os Caftoritas, vindo de Caftor, e destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravessem o ribeiro Amon. Vejam que eu entreguei em suas mãos Seom, o amorreu, rei de Hesbom, a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixe-nos passar a pé. Como fizeram os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas, que habitavam em Ar. Assim, chegarei ao Jordão, e através dele, a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis nos deixar passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhes obstinado o espírito e lhe endureceu o coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós e o derrotamos, a ele e aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos. Desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Isso aqui é tudo que a gente precisa ler. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. E assim ele faz. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Amém. Finalizamos hoje. Como vocês veem aqui, parece que é um diário de Moisés, né? Onde ele está relembrando e passando tudo aquilo que a gente já leu, tudo aquilo que a gente já viu, mas incrementando mais. Está colocando, né, dando mais informações do povo XYZ, dos refaíns que falam, não me lembro agora, refaíns, por exemplo, dos outros ins, por exemplo, coisas que são adicionadas ali para o nosso entendimento, tá bom? Então, amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 3 de Deuteronômio. Fiquem com Deus, um beijo, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.